Olá, sejam bem-vindos de volta à jornada da perícia contábil na esfera civil e sistema financeiro de habitação. Nós estamos realmente muito felizes com o retorno do primeiro dia. A gente está tentando responder no máximo os comentários e os e-mails que a gente tem recebido. E hoje a gente vem para o segundo dia com muita empolgação para falar para vocês especificamente sobre como atuar na perícia contábil, na esfera civil, como perito do juízo e como assistente técnico. E também nós queremos destacar os tipos de cálculos e trabalhos que vocês vão encontrar na atuação, no dia a dia de vocês, atuando como perito ou como assistente em perícias na esfera civil. Então, sem perder tempo, vamos para a prática, vamos entender como você, primeiramente, vai conseguir efetivamente atuar como perito do juízo. Bom, o juiz ele deve ter o conhecimento, né, do profissional que tem um interesse em atuar nas perícias a partir da apresentação dele para o juízo. Essa apresentação ela pode ser pessoal, né, nós podemos botar uma vestimenta mais adequada, um pouco mais formal, executiva, e nos apresentarmos, ir diretamente, né, às varas. E temos que lembrar que em algumas varas temos 2 juizados, então já podem contar com, para aquela vara, no caso, 2 currículos, né? Só destacando, Martin, vara é o cartório, né? É o local onde a gente atua diretamente, né? Onde os processos são autuados, né? No cartório ou vara. Às vezes, numa região diferente do país, você pode ter uma nomenclatura diferente, mas é basicamente vara ou cartório. Isso, e nos colocando à disposição, né? Apresentando o nosso currículo, onde nesse currículo é indispensável que nós estejamos formados, graduados, né, em ciências contábeis e registrados em seus conselhos de classe. A partir disso já é suficiente para o profissional poder atuar em perícias contábeis. E esse currículo vai descrever, né, algumas especialidades que cada um tem e tem interesse em atuar em determinada área, seja ela as que a gente vai ver, né, posteriormente aqui, algumas áreas, mas já é bom já especificar a sua área de atuação. Inclusive, se você vai levar o seu currículo para uma vara onde a matéria específica são ações indenizatórias, não custa você destacar alguma expertise técnica especial relativa à matéria que a vara costuma abordar nos seus processos, porque hoje em dia muitos cartórios são específicos, né, da matéria, então a gente pode sim preparar um currículo especial para aquele cliente, aquele cartório que a gente está querendo atingir. Sim, e esse currículo que a gente prepara para o perito, para ser nomeado como perito do juízo, ele é um currículo diferente do currículo para assessoria, por exemplo, pois ele está sendo direcionado ao juiz. Então, ali, ao nos apresentarmos na vara, né, nós iremos ali colocar à disposição, seremos atendidos por alguém da vara, né, provavelmente não iremos ser atendidos pelo juiz pessoalmente, mas já iremos aqui então nos colocarmos. É importante deixarmos nesse currículo nossas formas de contato, seja ele por e-mail ou telefone, né, endereço também para as futuras intimações. E algumas dessas varas elas já podem solicitar que esse currículo seja enviado, por exemplo, por e-mail, né? Então nós iremos fazer uma versão em PDF e assim enviá-lo, né, para a determinada vara. E também é muito importante que nós estejamos cadastrados nos tribunais. Os tribunais de todas as regiões do Brasil, eles têm essa opção e nós devemos ir lá, colocarmos que queremos atuar em perícia contábil em determinado cadastro e iremos posteriormente comprovar os nossos títulos de graduação, especialização e demais, né, informações que sejam oportunas, e nós vamos ali confirmar essa nossa desejo de atuação. É importante também que a gente entenda que hoje as coisas estão cada vez mais automatizadas, então é importante você primeiramente telefonar para a vara e se informar, porque às vezes a vara nem vai receber o currículo diretamente, ele não vai receber a pessoa e vai lhe informar, não, faça o cadastramento diretamente no site ou nos envie aqui no e-mail e vai lhe direcionar o e-mail. Então, para evitar essa perda de tempo, se informe de qual a melhor forma de se colocar à disposição do juiz e da vara para atuar como perito do juízo. A gente também
vai precisar para atuar como perito do juízo e também como assistente técnico, certamente, de ferramentas como tokens e também uma familiaridade com o processo eletrônico. Hoje em dia, cada vez mais os processos eles estão se tornando processos eletrônicos. A gente está, graças a Deus, a gente não enfrenta mais o problema da carga, que é uma coisa que era um problema realmente você ter sob sua posse um processo físico com inúmeros documentos que muitas vezes não foram feitas as cópias adequadas. Então a gente correu o risco de perder um processo e ter um problema bem grande na frente, tendo que construir, fazer uma restauração de autos, né, e reparar todo esse dano que foi perdido. Hoje em dia, com o processo eletrônico, foi muito mais fácil. Nos é concedido um prazo para atender a demanda que é feita, seja ela técnica ou às vezes no esclarecimento, e a gente tem o prazo dentro do processo eletrônico e não necessariamente a carga do processo, né? Então as outras pessoas, as outras partes conseguem também ter acesso ao processo ao mesmo tempo que o nosso prazo está em aberto. Então é importante você começar a entender sobre essa questão também dos processos eletrônicos. Hoje em dia no Brasil existem mais de 40 plataformas de processos eletrônicos. Então você vai procurar qual a plataforma utilizada no seu estado e de repente já começa a vasculhar, já faz o seu cadastro, já começa, porque as consultas hoje dos processos são públicas. Você pode procurar o número de processo e pesquisar, ver como funciona a parte dos eventos, da apresentação das petições, do PDF, se você vai ter facilidade com isso. É sempre importante a gente já estar preparado antes de entrar com tudo no mercado de trabalho. Porque nós sabemos que qualquer tribunal de justiça, quando nós estamos falando de processo judicial, os tribunais eles têm ali como uma das ferramentas disponíveis para nós a consulta processual. Sim. Nessa consulta processual, vamos colocar determinado número ou chave, quando nós somos nomeados, nós temos um acesso a uma chave que é especial, aquele processo para fazer determinado download ou para fazer uma petição eletrônica nesse processo. Então, assim, é importante nós termos já essa familiaridade com esse sistema dos tribunais. Ali nós vamos ter os autores, os réus, quando que nós vamos receber a nossa notificação. Atualmente, quando nós temos um cadastro, estamos atuando em perícias contábeis no tribunal, o nosso painel do perito, ele informa todas as nossas pendências, os processos que estão em aberto, os processos que nós fomos intimados. Ali nós iremos clicar para abrir este prazo, né, e assim começar a contar os dias para que nós tenhamos que entregar este processo. Assim, então, é muito importante nós termos então essas ferramentas, seja ela uma internet de boa qualidade, porque nós lembramos que muitas vezes um processo ele tem muitos e muitos volumes, mas nós estamos aqui falando de primeiro passo, né, aquele profissional que está tentando ingressar. É comum os juízes nomearem os peritos em ações que tenham cobertas pela assistência judiciária gratuita. Nessa situação, o perito ele irá ser nomeado e irá trabalhar no processo por um valor mínimo, que é regido através das tabelas regionais, para depois sim ser remunerado. Este é um tipo de trabalho que vai servir como uma porta de entrada para você, pois é comum nós termos essa nomeação de AJG, 1, 2, 3, 4, para sim sermos nomeados em processos maiores e já termos o nosso trabalho e o nosso nome circulando no meio do judiciário. E até para o juiz nos conhecer, né? Para a gente poder apresentar o nosso laudo, a forma que a gente apresenta o nosso trabalho e a qualidade do nosso trabalho, para daí o juiz poder confiar na nossa expertise para uma demanda maior, né? As primeiras oportunidades normalmente são em processos de assistência judiciária gratuita, é o normal, porque o juiz não pode se arriscar, se a gente for pensar assim, né, a indicar um profissional que recém está se cadastrando, ou que está sendo indicado em princípio pela primeira vez, digamos, naquele cartório, né, num processo grande, de grande envergadura. Então é normal, mais do que normal, que seja feito o início através dos processos de assistência judiciária gratuita. Não se preocupem, porque eles não se eternizam. Os juízes também têm um bom senso de daqui a pouco verificarem que aquele profissional ele é bem-vindo, ele vai ficar trabalhando para aquele cartório, para aquela vara,
e ele terá sim a oportunidade no momento adequado para também adentrar em processos mais complicados da vara e em processos que inclusive ele poderá então fazer uma proposta de honorários e ser remunerado de acordo com seus custos. E também, é claro, a gente agora quer entrar na parte de assistente técnico, que é uma demanda muito forte aqui no nosso escritório. A gente atua como perito do juízo, mas eu acho que a gente pode dizer tranquilamente que a nossa demanda maior é como assistente técnico aqui no escritório, pois a gente tem uma carteira de clientes muito interessante e é uma maneira muito boa de você alavancar a sua carreira financeiramente, o retorno financeiro que pode vir a aparecer a partir da carreira como assistente técnico é muito interessante. Quando nós trabalhamos como assistente técnico, um pouco diferente do perito do juízo, nós trabalhamos com mais volume de processos, né? O normal é que o assistente técnico, o profissional passe a trabalhar como assistente técnico em volume, principalmente em volume, a partir do momento que ele já é bem conhecido como perito do juízo. Porque aí os advogados que atuaram naqueles processos em que ele também, o profissional o perito, atuou como perito do juízo, passam a enxergá-lo e assim, esse profissional eu quero para atuar para o meu cliente. Normal é que o assistente técnico comece a trabalhar depois de já ter tido um período, digamos, como perito do juízo. Mas não existe regra. O assistente técnico também, o profissional pode começar atuando como assistente técnico em função das suas relações. O começo da nossa atividade profissional, ela não é igual para todos nós. O assistente técnico muitas vezes tem mais facilidade de contato com advogados do que com juiz, porque como vocês viram através do que os guris colocaram, o início como perito do juízo, ele passa por por etapas que nem todos conseguem cumprir ou vencer ou superar. Então, através das possibilidades de contato com clientes, advogados, escritórios, de amigos, inclusive, você poderá ter sim a primeira oportunidade, a segunda, e aí começar a trabalhar com volume, porque no volume a gente consegue trabalhar com valor menor para o cliente, porque a gente ganha no volume, não no processo em si. Podemos trabalhar em processos, inclusive, de grande valor da causa elevado, mas em razão de nós estarmos atendendo vários processos daquele escritório, o valor da remuneração do assistente técnico passa a ser menor. Como a Rosana comentou antes, a gente tem que estar muito ligado no nosso círculo de amizades, muitas vezes, pois ali vão existir inúmeras oportunidades. A gente muitas vezes vai estar numa roda de amigos conversando e vai ouvir alguém algum amigo comentando com outro que está querendo deixar a empresa dele, de repente, e que está precisando entender quais os valores ele tem a receber, no caso ele saia da empresa. Então nós vamos, de repente, apresentar a possibilidade de fazer uma apuração de haveres para ele, ou de repente nós estamos com problemas no nosso condomínio e é necessário uma prestação de contas, vamos nos colocar à disposição para atuar com essa prestação de contas. Ou muitas vezes um inventário de uma família que é conhecida nossa, faleceu, um ente querido de algum amigo, e eles estão enfrentando problemas para fechar as contas do inventário, nós vamos nos colocar novamente à disposição. Por isso que o mercado de assistente técnico é tão interessante, a gente pode achar o trabalho onde a gente menos esperar, e a gente precisa estar atento a também oportunidades com aquele que eu acho o nosso principal cliente, que é o advogado, né? Sim, e os próprios colegas contadores que atuam em outras áreas da contabilidade, auditores ou colegas que têm escritório de contabilidade, sabendo que nós atuamos na área da perícia, muitas vezes os próprios colegas nos indicam. Ou o colega que também atua na perícia, mas está na área trabalhista, por exemplo, e é chamado para uma perícia na área civil e lembra do nosso escritório porque nessa área ele não atua. Então é uma troca constante, permanente, e as nossas relações são muito importantes. E a gente dizer o que a gente faz, porque ninguém vai te convidar a trabalhar num processo se tu não disseres o que tu fazes. Então, eu sou especialista, eu sei fazer isso, eu conheço isso, eu preciso me mostrar para o mercado. Não é simplesmente trabalhar quietinho no seu escritório que você vai conseguir crescer dentro desse mercado. E é muito importante, nós, além de todo o nosso conhecimento técnico que estamos hoje aqui tentando transmitir para você, o que vai fazer o diferencial no seu dia a dia é a proatividade. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, gravando e amanhã nós vamos trabalhar. Digamos que você tenha uma tarde livre, hoje você cumpriu os seus prazos e não está tranquilo.
alguns podem ir descansar, outros irão, como meu avô sempre comenta, né, e nos passa as dicas que ele antigamente fazia, ele vai tomar um cafezinho no fórum. Vai tomar ele vai visitar um advogado, apenas visitar, fazer as boas relações. Que hoje em dia a gente pode, de certa forma, comparar com criar um conteúdo na internet ou acessar um perfil de uma outra pessoa e compartilhar, fazer uma pergunta para um profissional de alguma área técnica, compartilhar aquele conhecimento, você vai estar estreitando essa relação que é de certa forma comparável, porque hoje em dia é estranho até a gente dizer, vou no fórum tomar um cafezinho, né? Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, a gente tem que buscar formas de manter essa proatividade, como o Martin falou. E as redes sociais e toda essa questão do marketing digital é muito importante também para a gente se promover, principalmente como assistente técnico, né? Não vai influenciar tanto na atuação como período do juízo, mas por que não também um juiz pode um dia ver a nossa rede social e fica aquela marca na cabeça e um dia ele venha também a nos indicar, né? Então, essa postura é muito importante. É muito importante a gente ter essa confiança de que a escolha que nós fizemos para atuar na perícia não nos permite acreditar que nós vamos saber tudo. Até porque o que a gente sabe hoje não é o que nós vamos precisar saber amanhã para poder enfrentar a perícia contábil, nenhum de nós. Verdade. Nenhum de nós que está aqui. Então, assim, não tenham medo de aceitar uma indicação, porque, na verdade, ela poderá não ser totalmente do seu conhecimento, mas para isso a gente tem como buscar conhecimento. A gente tem como estudar e, inclusive, num processo, provavelmente, se forem indicados como assistentes técnicos, existirá o perito do juízo, para nós trocarmos conhecimento. Ou, do contrário, se nós somos perito do juízo e existem os assistentes, também com estes colegas nós vamos criar relacionamento e troca de ideias, de conhecimento, de dificuldades, inclusive para enfrentar algumas matérias que vêm por processo, até porque a forma como vem para nós, através de quesitos ou da própria decisão que nós temos que liquidar, muitas vezes não é clara. Nós temos dificuldade de leitura, de interpretação, e isso acontece todo dia com qualquer um de nós. Então é muito importante a gente, assim, acredito, eu quero ser perito, eu vou trabalhar como perito, eu acredito, eu vou confiar que eu vou conseguir dar conta do recado. Eu vou cumprir prazo, se eu não conseguir cumprir o prazo, eu vou pedir prorrogação de prazo, justificando, evidentemente, mas assim, a questão do conhecimento, nós vamos conseguir suprir na medida em que nós vamos ter que estudar e trocar com os nossos colegas naquele processo ou noutros conhecimentos que nós ainda não temos, mas que aqueles colegas têm para nos auxiliar. E nós podemos aqui lembrar todo mundo, né, que em um processo nós temos o perito do juízo e os 2 assistentes das partes. Esses profissionais, eles vão conversar, né, no processo e vão cada um defender a sua posição e o seu entendimento. O resultado final do trabalho do perito do juízo, ele é o laudo pericial contábil. O trabalho que vai ser resultante deste, que vai ser o comentário deste laudo, são os pareceres periciais contábeis. Esses são os termos que nós utilizamos no nosso dia a dia quando trabalhamos como assistente, então o parecer, e quando nós estamos como perito do juízo, nós vamos apresentar o nosso laudo. Assim, quando esse trabalho não é suficiente para esclarecer e surgem demais dúvidas, serão apresentados laudos complementares, pareceres complementares, e assim o nosso dia a dia é baseado nisso. Um trabalho que ele está no papel, seja ele impresso ou digitalmente, né? E também irá trazer os valores para a realidade atual. E o trabalho pericial, muitas vezes, ele não fica realmente, assim como o Martin colocou, no primeiro laudo e nos primeiros pareceres, porque muitas vezes nós não somos alimentados suficientemente com relação a tudo aquilo que está sendo pedido para nós, na elaboração do nosso laudo, através dos quesitos formulados pelas partes ou a liquidação de sentença que a gente está fazendo. Então, a complementação do laudo não é nenhum demérito para nós. Estou tendo que trabalhar novamente, apresentar um laudo complementar ou um parecer pericial complementar, é um demérito, eu errei ou eu fiz um trabalho incompleto. Sim, muitas vezes nós fazemos porque a documentação não é completa também. O nosso trabalho é resultado da maneira como nós somos alimentados. E se nós não somos suficientemente alimentados, de repente não veio tudo para o processo,
ou para no termo de diligência que foi feito, solicitando a documentação às partes, nós vamos complementar, é normal. Isso tudo nós vamos cada vez mais discutir, debater e trazer para vocês, porque é muito importante vocês verem as possibilidades que surgem para nós, que também vão ser para vocês. Que se não são ainda, serão lá adiante. É o dia a dia do trabalho pericial, do perito e do assistente técnico. Assim que funciona, não é? E o perito do juiz, o perito, né, o perito quando está atuando em um processo, ele está sempre, ele tem que se reportar aquilo que está nos autos, o que está constante nos autos. Essas diligências que foram comentadas pela Rosana, elas também são importantes para trazerem elementos que não estavam ali no momento e não foram apresentados e que são considerados por nós fundamentais para chegarmos a determinada conclusão. E é muito importante também nós termos o cuidado e a ética profissional ao comentarmos o trabalho do nosso colega. Ao estarmos falando hoje, apresentando um parecer sobre um laudo, nós temos que ter o cuidado e defender o nosso ponto, mas não minimizando o trabalho do colega, e sim exaltando o nosso e quais são os pontos ali que podem ser discutidos e que não foram esclarecidos. Então esse cuidado ele é muito importante. Bom, vocês acham que conseguiram ter uma noção de como chegar efetivamente na atuação como perito contábil e como assistente técnico? E aqui a gente quer explicar também para vocês alguns tipos de perícia que vocês vão encontrar na área civil, na atuação na área civil. Primeiramente, para aqueles que não entendem direito o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com área civil, a gente tem a esfera civil e a esfera penal, por exemplo, de atuação. A esfera penal é aquela onde a gente lida com crimes, com pessoas que vão, né, ser condenadas às vezes, a pena de reclusão, a pena de detenção, que vão ser efetivamente presas, né, e com crimes ou contravenções. Já a área civil, ela vai lidar mais com relações entre pessoas, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou relações que podem, de danos que tenham sido causados de uma pessoa a outra, e contratos que são estabelecidos entre essas partes. Então, vencemos a etapa de entender como vamos atuar como peritos do juízo e assistente técnico, como buscar o trabalho. Mas então, quais são os trabalhos que nós vamos encarar na esfera civil, na atuação na esfera civil da perícia contábil? O primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é a prestação de contas. É um trabalho que a gente desenvolve muito aqui no escritório e é muito interessante a prestação de contas porque o leque de clientes que a gente pode angariar para fazer uma prestação de contas é enorme, a começar por condomínios, né? A gente tem inúmeros condomínios espalhados pelas cidades aí, e seja prédio, seja condomínio de casas. Hoje em dia, as contas desses condomínios elas são facilmente discutíveis pelos condôminos, e eles estão sempre com problemas e estão querendo que se seja feita, de repente, uma prestação de contas para que a gente avalie se está tudo correto, se a gestão passada está entregando tudo da forma mais correta. Também podemos fazer prestação de contas para uma empresa extrajudicialmente ou mesmo judicialmente, atendê-los numa demanda judicial, mas é muito comum extrajudicialmente a gente ser chamado para entrar na contabilidade da empresa e fazer um trabalho semelhante com uma auditoria, né? Mas seria então uma prestação de contas, avaliar tudo aquilo que vem sendo pago, que vem entrando na empresa e ver se realmente a contabilidade, se a empresa está sendo gerida da melhor forma. E isso pode ser requerido tanto pelos clientes da empresa, como pelos sócios, como pelos acionistas. Então, é realmente um mercado forte de atuação na prestação de contas. A gente pode também fazer prestação de contas em questões de família e inventários. É muito comum a gente encontrar discussões de irmãos, de primos, de pessoas que não se dão muito bem e que, às vezes, quando o ente querido falece, o pai, e deixa uma série de bens de herança, e as coisas não estão muito bem certas de quanto que deveria ser efetivamente deixado para cada um dos herdeiros, há a necessidade de uma prestação de contas. E eu posso trazer inúmeros exemplos aqui. Realmente a prestação de contas é o trabalho da contabilidade raiz, assim, de você levantar as notas, levantar as entradas, as saídas, fazer um espelhamento disso e chegar a uma conclusão e apresentar para o seu cliente. É um trabalho fascinante de elaborar e que é possível de cobrarmos honorários muito interessantes também, pois demanda muito trabalho da gente e muita responsabilidade para efetuar.
Também a gente pode trabalhar em ações diversas de indenização, ações indenizatórias. Existem ações indenizatórias de danos morais, que é muito comum a gente ouvir falar de questões que envolveram, às vezes, uma injúria, ou às vezes uma demissão, que houve um conflito. Questões que realmente envolvem aspectos mais subjetivos da pessoa. Pensão também, as pensões. Então, seria a questão do dano moral. Já o dano material é aquele dano que efetivamente pode ser mais facilmente comprovado, né? Que às vezes a pessoa perdeu alguma coisa, então a gente vai calcular em cima disso um dano material que está sendo pleiteado naquela ação indenizatória. Temos também danos estéticos, é muito comum hoje em dia. A pessoa teve um problema numa cirurgia, por exemplo, estética, e quer cobrar uma ação indenizatória. E outra muito comum é a ação de lucros cessantes. Um exemplo clássico que eu posso dar aqui é um taxista que se envolveu num acidente de trânsito e a pessoa, o taxista, entra com ação contra essa pessoa que bateu no carro dele e cobrando aquele período, vamos supor, de um mês que ele deixou de trabalhar, ele deixou de auferir lucros, então ele teve lucros cessantes. Ele então demanda na justiça e nós vamos efetuar esse cálculo para chegar à conclusão do valor devido efetivamente. Perfeito, exatamente isso. Nós temos então na nossa área de atuação os processos, entendo eu, que são todos de apuração de haveres. As apurações de haveres envolvem todos os nossos trabalhos, tanto na área civil, quanto federal, quanto área do trabalho, a Justiça do Trabalho. Todas elas demandam o trabalho do perito e do assistente técnico, porque na verdade nós vamos buscar o quê? A apuração de resultado, que nada mais é do que a apuração de haveres dentro de um processo. Relações pessoas físicas com físicas, pessoas jurídicas com pessoas jurídicas e aquelas ações das pessoas físicas contra pessoas jurídicas. Todas elas vão levar a um resultado que vai ser trazido por quem? Por nós peritos ou assistentes técnicos. Então é um mercado muito amplo e que nos dá um retorno fantástico e de uma satisfação maior ainda em relação ao que nós vamos levar ao processo, que é aquilo que se busca. Quem deve para quem e quanto, não é mesmo? E principalmente em que data está sendo calculado aquele laudo pericial, está apresentando as suas conclusões ou o parecer pericial contábil. E ainda temos também uma outra área que eu acho importante, que eu gosto de destacar sempre, que é a questão da recuperação judicial. É uma área que o perito contador pode atuar tanto como perito da recuperação judicial, mas também pode atuar como o próprio administrador judicial, porque a lei, que é a lei de 2005, da recuperação judicial, ela prevê, ela inclusive estabelece de uma forma clara que a recomendação é que esses profissionais que atuem como administradores judiciais sejam preferencialmente advogados, economistas, administradores ou contadores. Então é outro mercado para nós, que vale muito a pena nós estudarmos e nos dedicarmos a essa área, se assim tivermos interesse, que nada mais é do que a antiga falência, que era regida por outra legislação, que foi adaptada agora, inclusive simplificada em relação a uma série de aspectos, mas é a falência e a concordata que hoje virou, então, a recuperação judicial, que depois pode virar falência. Né? Nós em tempos de pandemia, nós vislumbramos a possibilidade desse mercado se ampliar enormemente, né? Porque as empresas estão realmente recorrendo a este instituto legal que é disponibilizado, né, pela legislação brasileira, de ter benefícios nesse procedimento de recuperação judicial para se restabelecer e voltar ao mercado com força. E para acrescentar isso tudo que está sendo citado, a gente pode referenciar que aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, recentemente, não tem nem um ano, abriu uma vara especializada em recuperação judicial. O doutor juiz lá da vara, ele comunicou os interessados, fez uma reunião onde ele se apresentou as demandas. Eu até nessa época estive presente lá e bem isso que a Rosana comentou, estavam advogados, estavam administradores, contadores e até é algo assim que é um ambiente que nos é conhecido. Por essa a nossa nosso grupo de relação, os advogados, administradores e os contadores. Inclusive, é um caso que a gente comentou de fazer um currículo focado para essa vara, né? É verdade. O Martin, por exemplo, que atua bastante como administrador judicial aqui no escritório,
vai colocar, às vezes, a quantidade de vezes ou o tipo de administração, de empresa que ele lidou com a administração judicial. E também, nesse caso específico, nós temos que colocar a nossa estrutura, porque existem empresas que elas têm um volume muito grande de funcionários, de documentação. Nós temos que criar meios para os credores dessa recuperação judicial acessarem as informações. É algo que temos que estar bem preparados. No caso de uma pessoa física, ela tem a insolvência. Essa pessoa também pode se declarar, né, sem renda ou sem recursos para quitar os seus empréstimos, as suas dívidas, e aí então ela declara insolvência e nós também podemos atuar. Então esse seria o caso da pessoa física. Outros exemplos de tipos de perícias que a gente pode citar são as avaliações das empresas e dos patrimônios. Nós, contadores, nós temos a capacidade de analisar a documentação contábil, de analisar os riscos trabalhistas, de analisar o fundo de comércio para a prosperidade do negócio e assim avaliar essa empresa. Um outro tipo de trabalho nosso do perito é o trabalho ligado aos agentes financeiros, os contratos bancários. Seja ele seu cheque especial, seu cartão de crédito, o saldo da conta corrente, alguma cédula que você faz um empréstimo, cédula rural. São diversos tipos de trabalhos oriundos dos agentes financeiros. Então, o Martin já introduziu essa parte dos agentes financeiros, que é o nosso tema da aula de amanhã. Amanhã a gente quer entrar a fundo com vocês, especificamente na área do SFH, contratos bancários e sistemas de amortização. É um tema fascinante, que como eu já comentei na primeira aula, há mais de 40 anos a gente tem um cliente aqui, que é um banco, um dos maiores bancos da América Latina, que a gente atende há mais de 40 anos e que vem nos demandando muito trabalho, seja ele na temática antiga sobre os planos de reajuste, ou seja na temática atual dos sistemas de amortização. A problemática ela persiste, como vocês vão ver na aula de amanhã. E também, seguindo o que o pessoal tem nos pedido nos comentários, nos e-mails da primeira aula, nós vamos também abordar amanhã a temática de honorários, que é um tema que gera bastante curiosidade, que as pessoas têm muito interesse. Então, sistemas financeiros, sistema financeiro de habitação e sistemas de amortização e honorários. Não percam a aula de amanhã, que a gente está ansioso para contar com vocês aqui e fechar a nossa jornada com chave de ouro. Obrigado pela presença. Obrigada.